Olá, como vai? Eu sou Juca Kfouri. Vamos começar mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Sabe que aqui em São Paulo só se fala de uma coisa, né? Do jogo da quarta-feira em Buenos Aires, entre Boca Juniors e Corinthians, primeiro jogo da decisão da Libertadores. E este jogo, que suplanta o interesse dos paulistas no Campeonato Brasileiro, porque lembremos, o Campeonato Brasileiro é liderado por dois mineiros, um dos únicos invictos, o Cruzeiro, e em segundo lugar o Galo, a 1 ponto, estando o Fluminense também invicto, mas em quinto. Aqui em São Paulo só se fala nisso. E aí os blogs refletem isso, e os blogs da UOL, 2 deles especialmente, causaram muito rebuliço nesses últimos dias. O desta besta que vos fala, porque pus uma charge humorística do Fel Design, como coloco diariamente, em torno de uma suposta pesquisa de opinião. Suposta pesquisa de opinião, em que 160 milhões de brasileiros estão contra o Corinthians e 30 milhões de corintianos estão a favor do Corinthians. E as pessoas entraram dizendo que essa pesquisa não existe, que o Corinthians não tem 30 milhões, que não sei... Um negócio de maluco. As pessoas perderem inteiramente a capacidade de entender o que é humor, o que não é humor, o que é sério, o que não é sério. E Victor Ernesto Birner, este imbecil que você fala, este imbecil aqui do meu lado, botou lá aquela camisa que a torcida do Corinthians fez para torcer contra o Palmeiras. Eu achei que as pessoas iam se divertir, Juca. Claro, se eu tivesse lembrado, teria posto eu. Talvez não tivesse dado a mesma repercussão, porque sabem que eu sou corintiano. Como ele não é corintiano, sou São Paulino. É São Paulino, deu a maior repercussão. Em vez de nego entrar no blog dele para gozá-lo, falou: escuta, não vai falar do jogo da Portuguesa em São Paulo? Que não tem uma linha a respeito. Sábado foi um dia de folga, como Mas sempre. Ele tirou folga, né, no sábado. Sempre tiro. E preferiu não comentar. Não existe o jogo Portuguesa 1, São Paulo 0 no blog de Victor Ernesto Birner. Não. Porrada. E hoje está na coluna do Anselmo Góes, no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, que o jornalão argentino Clarín fez uma sondagem para saber para quem os argentinos torceriam na decisão da Libertadores. E, para surpresa, 55% vão torcer pelo Boca, que é mais ou menos o número de torcedores que o Boca tem na Argentina, e 41% disseram que vão torcer pelo Corinthians. Os outros 4? O que significa, gente que não deu opinião, então, mais que 4, né? 41 mais 55, 96, 4% não tem opinião. Muito bem. O que na Argentina suplantaria, né, de alguma maneira, a rivalidade entre Brasil e Argentina. Né? Porque mais de 40% dos argentinos não estão nem ligando para o fato do Corinthians ser brasileiro. Eles querem ver a derrota do inimigo maior, o Boca Juniors. Supõe-se que no Brasil possa ser igual, não se sabe, ninguém fez essa pesquisa. Aqui em São Paulo, certamente, São Paulino nenhum vai torcer para o Corinthians, palmeirense nenhum vai torcer para o Corinthians. Juca, eu acho que alguns, os menos fanáticos que gostam, torcem para o time brasileiro, apoiam. Agora, a maioria absoluta de São Paulinos, palmeirenses, vai torcer contra o Corinthians. Como corintiano, torceu contra o Palmeiras em 99, torceu contra o São Paulo. Fez uma camisa, Boca Juniors, Corinthians, como já houve a do Flamengo. Manchester e Corinthians, acho que teve uma. Isso, né? É assim. Agora, o que isso não pode virar é cafajestagem, mas, Juca, histeria. Juca, isso as pessoas, tá chato, uma coisa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Caríssima internauta. As pessoas têm ódio, elas não gostam de futebol. E elas encontram no futebol uma válvula de escape para poderem botar para fora. Essa maneira como enxergam a vida. Né? Como elas vivem o dia a dia delas. Por isso sempre reprimidas, com essa coisa ruim. Por isso que eu acho, Vitor, que uma atitude muda as coisas. Entendeu? Há que se tomar uma atitude para mudar esse tipo de coisa. A gente tenta fazer. Eu não vejo como. Não? Não vejo que eu já sou um pouco mais... Você não acha que attitude changes everything?
Eu acho que você... Acho que, Ele cara, fez acho uma pergunta em inglês. Você não acha que Não. attitude changes everything? agora eu tô lembrando que eu tô aqui com a Meu camiseta. Deus do céu. É duro, né? Mas eu não vou lembrar A portuguesa fez-lhe um mal, um dano assim cerebral. Essa camisa é feita, inclusive, de camisetas PET. Tá. É uma Music for Sustainability. É uma camiseta do Andreas Kisser, Sustainability. guitarrista do Sepultura. A música pela sustentabilidade, em pleno Rio 2000. Agora, mais eu acho 20. que a atitude de cada pessoa, É. em cada momento na vida, é a única coisa que vai mudar o mundo. Eu não acredito em soluções macro, eu não acho que a gente vai mudar alguém. Eu acho que você fala por si, responde por si. Como cada torcedor do São Paulo, por exemplo, que passou meses e meses me xingando quando eu criticava o time das vitórias porque estava mal posicionado, reclamava de Leão, e agora se rebela contra o mesmo treinador. É como se esse torcedor não tivesse nada com Mas isso. esse vai ser um capítulo que nós vamos tratar mais adiante. Estou sendo Sobre xingado por isso também. as manifestações da torcida do São Paulo, sábado à noite no Canindé. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Porque você sabe, por menos que você eventualmente acredite, que eu torci pelo São Paulo, para o São Paulo ser campeão nas 3 vezes que disputou a final da Libertadores nessa década de 90 e começo. Foi o que você sempre disse. E torci para o São Paulo. Aliás, trabalhei no jogo. Eu nunca sei se eu trabalhei no jogo São Paulo e Milan ou São Paulo e Barcelona, na transmissão da Globo. Eu trabalhei no jogo em que o Miller fez o gol de costas. Milan. Foi o segundo. Foi o bimundial. Foi o bimundial. Foi o bimundial. E eu trabalhei nesse jogo. Comentei esse jogo na Globo. Lhe pergunto. Você torcerá por alguém entre Corinthians e Boca? Verá indiferentemente? Eu ando de um tempo para cá Sim. muito distante assim dessa coisa da torcida. Inclusive pelo meu time. Tá. Sim. Isso é bom sinal, hein? Não é bom sinal. Eu acho bom. Não é bom sinal. Eu acho Um péssimo certo distanciamento é bom. Eu acho péssimo. Tá. Eu acho péssimo. Ele me incomoda. Tá. Mas é uma reação emocional. Então, por exemplo, eu, em outros tempos, como torcedor, obviamente, torcia contra o Corinthians. Eu teria, por exemplo, ficado concentrado, tenso antes do jogo, esperaria. Eu trabalhei nos jogos do Corinthians e Santos, assim, com um distanciamento, que até a mim espanta. Você não comemorou o gol do Neymar? Não comemorei nem gol do Neymar, nem, por exemplo... Nem o Danilo, que você tem assim na conta de um... Eu adoro o Danilo, mas aí é a minha relação com aquele jogador... Que jogou no São Paulo. Não, que é injustiçado. Ah, sim. Eu tenho isso com vários jogadores que eu acho que mereciam muito mais respeito do que tem. Então seria bom você torcer por ele contra o Boca. Então, mas eu não vou torcer pro Corinthians, mas eu também não vou torcer contra. Ah, sei. Não vou. Tá ok, eu acredito. Você está Até falando. porque tem uma outra coisa também que você sabe. O que eu penso do Boca? Eu gosto do Boca? Não. Você não gosta do Boca? Eu gosto do Boca, eu não gosto do River. Eu gosto. O melhor é isso. Eu acho que o canalizei... Eu gosto muito do Boca. Eu gosto do Central. Eu gosto muito do Central. Gosto muito do Boca. Estou deixando de gostar. Esses dias, evidentemente, estou deixando de gostar. Mas quando o São Paulo jogou contra o Central na Libertadores e quase eliminou em 2004, que o goleiro perdeu o pênalti, o Rogério falou e fez, naquele momento... Qualquer tipo de afeição pelo Central... Foi embora. Aquele jogo, inclusive, eu não trabalhei. Eu estava na arquibancada torcendo, o jogo que foi. Olha aqui. Atrás do gol. Vamos começar a falar de Campeonato Brasileiro. Voltaremos, evidentemente, a Libertadores. Mas vamos começar pelo um dos lances mais belos dessa 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. 6ª rodada que teve gols belíssimos, né? O Wellington Paulista, por exemplo, fez um gol maravilhoso em São Januário. Montijo fez outro também em São Januário. Mas eu diria que o lance mais bonito foi exatamente um lance que não resultou em gol. E aí foi uma maldade Qual do destino. foi? Você verá. Qual? Você verá. Vamos fazer uma surpresa que vamos soltar o lance. Olha, o palmeirense rebate mal, a bicicleta perfeita, a bola na trave e correndo na linha. O Liedson, na fase em que estava, eu quase não usei o tempo passado, porque acho que ontem ele habilitou-se de novo a eventualmente jogar contra o Boca Juniors. Não existe possibilidade de ter um presente e um passado ao mesmo tempo para você definir... Sim, o passado, como é que chama? Tem. Porque ele jogou competitivamente os 90 minutos. Mas claro que não foi ele o nome do jogo. O nome do jogo a gente vai ver soltando a nossa vinheta Chuteira de Ouro, Perna de Pau. Chuteiras de ouro. Neste fim de semana, eu queria
calçar no Deco, que mais uma vez fez um partidaço pelo Fluminense. Está ficando até monótono. O Deco cruza, é gol. O Deco cruza, é gol. Né? Ontem foram 2 gols assim, né? Um dos quais acabou resultando em gol contra, mas é o veneno da bola do Deco, maestro do Fluminense. Esse Fluminense que, como eu disse, segue invicto ao lado do Cruzeiro, mesmo sem Fred, sem Thiago Neves, né? Ontem o Wellington nem jogou, mas ainda faltando jogar com o time inteiro. E o outro, evidentemente, imagine você, esse menino que nasceu em Palestina e que faz 22 anos no dia do fim do mundo. É isso mesmo. Ele não é palestino, nem palestrino. Aliás, ele disse que era santista quando criança, a exemplo do que Dr. Sócrates foi. Mas Romarinho nasceu num dia 12/12 e dizem que o próximo dia 12/12/12, quando ele completará 22 anos, será o dia do fim do mundo. Como você anunciava? Quem diz isso? Ué, essas profecias malucas aí. Agora é uma profecia asteca. Não se dizia no ano passado que no dia 11/11 de 2011 o mundo acabaria? Também não acabou. Ou se acabou, a gente não percebeu, né? Era em 1111. Nós estamos aqui. Agora sai 2022. Agora é. 222. É. Enfim, mas o Romarinho, evidentemente, já entrou para a história do derby. Um derby que teve um Palmeiras com o time A perdendo para o Corinthians com o time B. Eu quero explicar, claro, a gente já cansou de ver um timaço perder para um timinho. Né? O Santos do Pelé perder para o Jabaquara. Agora, o time titular do Palmeiras não pode perder para o time reserva do Corinthians. Pode perder para o time reserva do Criciúma, mas não pode perder para o time reserva do Corinthians. E perdeu porque faltou atitude, razão pela qual um dos nossos pernas de pau da rodada, Palmeiras e sua trupe, toda ela, jogadores, técnico, presidente, toda ela. Depois eu vou falar minha opinião sobre todo esse seu quadro. Exatamente. Aí o Filipão, que jogou com o time titular, como tinha que fazer mesmo, porque o Palmeiras só vai começar a decidir com o Coritiba provavelmente no dia 5 de julho. Quinta-feira. Né, em Barueri, uma quinta-feira. O jogo estava marcado para o dia 4, mas é uma loucura fazer no dia que terá Corinthians e Boca Juniors no Pacaembu. Muito bem. O outro, perna de pau, merece um capítulo à parte. É o nosso Juju, o nosso Juvenal Juvencio, né, que de uns anos para cá vem metendo a mão pelos pés de maneira absolutamente indesculpável. Querer ficar com a taça de bolinhas, ter uma terceira eleição, brigar tanto para fazer do Morumbi sede da Copa do Mundo que esqueceu do time de futebol do São Paulo. E o que é pior, acreditou no Ricardo Teixeira, que seria no Morumbi, acreditou a ponto de ter votado nele, né, para levar um olé adiante e ter que engolir, né, o estádio do Corinthians. E se não bastasse, né, tem feito contratações erradas, tem feito dispensas erradas, que está repetindo sem tirar nem pôr o que fez Alberto do Alíbio no Corinthians. Não sei se você sabe. Alberto do Alíbio é o mais vitorioso dos presidentes da história do Corinthians. O Corinthians jamais ganhou tantos títulos quanto no período dele. Que imagem ficou do senhor Alberto do Alíbio? O homem que trouxe a máfia russa para dentro do Corinthians, o homem que pôs a polícia dentro do Corinthians, que virou objeto de inquérito da Polícia Federal, o homem que não soube parar, o homem que se reelegeu, mudou o estatuto para sair escorraçado do Corinthians. Junto com o André Sanches, que trouxe junto a MSI para o clube, mas depois fez uma gestão melhor e conseguiu se livrar da responsabilidade antiga. Isso, né? E caiu fora. Não ouviu a mosca azul, né? Que saiu por cima. Né? Aliás, é vivo, hein? É vivo, sem dúvida. Tem que tirar o chapéu nesse aspecto para ele. Né? Então, é isso que acontece hoje no São Paulo Futebol Clube. Só vamos começar pelo chuteira de ouro. Eu sei que eu não defino, mas a minha chuteira de ouro vai para Danilo, pelo que fez na quarta-feira. Eu sempre... Sim, você lembra sempre da quarta-feira. Isso. E para o Curitiba, pela maneira inquestionável como foi superior ao São Paulo nos 2 jogos. Sem dúvida. E se classificou. Mesmo no que perdeu. Isso. Quero fazer uma menção aí ao Valdívia, um jogador que eu critico muito, só que ele entrou jogando bem demais no segundo tempo, provocando na medida certa, tocando a bola direitinho. E o Arthur naquela travada
lá no lance do jogador do Grêmio na área no primeiro tempo, que foi sensacional. Então, André Dias. Eu não colocaria o Palmeiras na perna de pau aqui, mas o Juvenal Juvencio eu concordo com Não com pode você. perder para os reservas do Corinthians. Mas assim, eu acho que o Juvenal Juvencio tem uma coisa que é muito interessante. A torcida está incomodada por causa do resultado de campo. A torcida não sabe do São Paulo, não sabe quem é a oposição, não sabe quem é a situação, não entende o que acontece dentro do clube, né? Estava apoiando o time até ser eliminado da Copa do Brasil. Agora, o grande erro do Juvenal foi ter, para o time de futebol, colocado lá Emerson Leão. Ele sabia que o time estava jogando mal, sabia que o time estava mal posicionado, sabe dos problemas internos que o Leão gera, mas como o Leão tinha uma boa aceitação à opinião pública, ele falou, não vou mexer com o treinador porque depois eu perco a Copa do Brasil e a Copa fica sendo minha. Então deixou para ver o que ia acontecer. Achou que fosse ficar tudo nas costas do treinador e agora a torcida prepara um protesto contra ele, Juvenal Juvencio. Cadê o protesto? Eu não ouço protesto contra o Juvenal. Estão preparando um protesto para o jogo de São Paulo e Curitiba, não sei se Quem está vindo então? ou não. A torcida, está no Facebook, está em todos os lugares, não é um projeto uniformizado. Ah, que beleza, ainda bem. Essa história de ter recebido 20 dinheiro, eu não sei, mas sei. uma coisa é verdade. O torcedor do São Paulo foi lá, xingou quase todos os jogadores contra a Portuguesa, Menos xingou o treinador e não falou nada do presidente. É uma beleza. Então, o presidente é bom. Só os funcionários que ele contratou que são péssimos. Mas o presidente é muito bom. Tem agora, um a bom torcida do dedo, São hein? Paulo promete um estádio sem ninguém. Público zero. Bom, Contra o Curitiba como protesto. Gandhi. Isso é um jeito legal de protestar. Sobre Romarinho, escrevi um post dizendo que o Tite pode ter ganho uma opção interessante ofensivamente nesse momento, porque ele não tem, e porque o jogador ganhou confiança. E vai saber, o Corinthians tem esses heróis, vai saber se não é um Romarinho que acaba decidindo uma Libertadores, aparecendo numa hora dessas, marcou 2 gols muito bonitos. Lindos, né? Gols de quem sabe, E né? eu citei no outro post que o Romarinho foi oferecido ao São Paulo não quis. Eu não fiz uma crítica, por mais que os caras estejam lá teclando com força enquanto a baba bovina escorre pelo canto da boca, como você, Everson Passos, tanto gosta de falar. Nelson Rodrigues que dizia isso. Você, Everson Passos, gosta de falar muito sobre isso. Uhum. Eu só disse que ele foi oferecido, que o São Paulo contratou o Oswaldo ao invés do Romarinho, tinha a opção do Guerron e preferiu o Oswaldo. E ainda escrevi, não sei se o Romarinho vai se firmar, não sei se o Oswaldo vai repetir o futebol que mostrou no Ceará, apenas dei informação. E o pessoal está lá revoltado no blog e criticando. Aí eu respondi para ela, você defendeu, eu respondi para Falei, você defendeu o Emerson Leão, você está bravo comigo agora? Está bravinho? Está bravinho? Assuma as suas posições. Olha aqui, o Romarinho, o Santos quis o Romarinho, não quis? Disputou com o Corinthians, né? Isso, o André Sanches, ano passado, falou que o São Paulo tinha contratado o Romarinho e não tinha. É verdade. Por quê? Porque o Corinthians tem ligações com o Bragantino, e alguém deve ter dito isso para o Andrés, para falar, Andrés, se você quiser agora. Tá. Você imagina a situação, né, Ju? Tá certo. E o São Paulo não quis. Tá certo. Olha aqui, vamos ver. Eu fiz referência ao belíssimo gol do Montijo, fiz referência também ao belíssimo gol do Wellington Paulista. Gostaria de falar do Cruzeiro depois, por Sim. favor. Vamos ver, né, essa belíssima vitória. Cruzeiro o Vasco, a última vez que tinha perdido, tinha sido em São Januário, tinha sido exatamente contra o Cruzeiro por 3-0 em junho do ano passado. O Diego Souza disse que não havia a menor hipótese do Cruzeiro repetir a vitória. Não repetiu, não foi 3-0, foi 3-1. Olha que pegada do Montijo, de primeira, né? Na veia, né? Aí o segundo gol, olha o Montijo, olha o Montijo. Serviu, ele vê o prazo adiantado e dá de cobertura na perfeição, fora do alcance do goleiro vascaíno, 2-0. Aí o Vasco vai conseguir diminuir, depois vai exercer uma pressão em cima do Cruzeiro, mas o Cruzeiro vai resolver o jogo. Saiu mal o Fábio do gol, né? Tomou um gol de cabeça lá da marca de pênalti, né? Muito mal saiu o Fábio. Do meu jeito, o cabeceio foi bem executado, havia 2 jogadores lá e não era uma bola tão simples assim. Mas aí, mais uma vez, o Tinga cruza pro gol do Anselmo. 3-1 para o Cruzeiro líder invicto do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai se beneficiar, como o Galo já está se beneficiando de jogar no Estádio Independência. Aliás, sábado, no Estádio Independência, estava uma beleza a atitude da torcida do Galo. Ronaldinho Gaúcho, mais uma vez, não brilhou. No entanto, não brilhou, mas no entanto, nas bolas paradas, acabou sendo decisivo e acho que vai ser muito esse papel, né, dele, de bater um escanteio na cabeça de um companheiro. O Galo tem um jogo duríssimo contra o Grêmio domingo fora, enquanto o Cruzeiro recebe o São Paulo nessa situação. Não, e a torcida do Grêmio receberá o Ronaldinho mais uma vez. Verdade, né? é verdade. Esse jogo vai ser... Agora, sobre o Celso Roth, eu já elogiei muito o treinador, eu vou
mais uma vez, fazer isso e lembrar uma coisa. Não adianta chegar no final do campeonato, daqui a pouco falar que faltou gás, que amarelou, porque ele está tirando do time mais do que o time tinha para dar. E rapidamente. Tá. O Cruzeiro fez um campeonato estadual muito ruim. Sim. Muito ruim. Era Tanto time que nem o decidiu, foi era time Galo que todo e mundo América. Colocava lá embaixo. É verdade. Acertou na contratação do Celso Rotti, que é um mestre em arrumar sistemas defensivos, e ficou marcado na carreira pela derrota contra o Mazembe, apesar de ter feito o Atlético chegar mais longe do que podia, de ter perdido com um time do Grêmio muito inferior ao São Paulo, um campeonato na última rodada, com o jogo lá do São Paulo no Gama, tá? Com o São Paulo tomando conta em 2008 do estádio. Quer dizer, é um treinador daqueles que não é simpático aos jornalistas, que não sabe se vender, mas sabe armar time de futebol. Muito melhor do que um monte de treinadores com nome. E aí eu posso citar, fazer uma lista aí de Emerson Leão, da primeira divisão, Emerson Leão, Gilson Kleina, Galo, Dorival Júnior, Joel Santana. A lista é grande, tá? Só quero falar isso, estou andando daqui a pouco, chegar lá no final e falar, olha, o Cruzeiro perdeu gás, Celso Rotti amarelou. Não, o time está jogando, o Cruzeiro não tem o melhor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto elenco do Brasil. E está em primeiro lugar. Sobre o Montilho. Eu lembro que no final do ano, quando o Corinthians tentou contratá-lo e oferecer uma fortuna, chegou a oferecer Danilo. De contrapeso, sim. De contrapeso. A insanidade da oferta foi superada pela insanidade de não terem aceitado no Cruzeiro. O que o Montilho fez na carreira inteira? O Montilho é um jogador técnico, bom jogador, deve ter 28 anos de idade, se não me engano, meio habilidoso. Mas o que o Montilho fez a carreira inteira? Repito, o que fez o Montilho a carreira inteira? O Montilho é isso. É um bom complemento. O Danilo foi 4 vezes campeão goiano, 3 vezes campeão da Copa Centro-Oeste, campeão da Série B. Referência do São Paulo, campeão do mundo, paulista da Libertadores e brasileiro em 2006. Os outros tristes em 2005. 3 vezes campeão japonês pelo Kashima Antlers e campeão brasileiro pelo Corinthians. Dos 4 gols que ele fez do Corinthians nessa Libertadores, os 4 jogos estavam 0-0. Ele fez o gol do São Paulo contra o River. 0-0 não, contra o Santos estava 1-0 pro Santos. O Corinthians tinha feito o gol, desculpa. O Corinthians tinha feito o gol. O Corinthians estava zerado no placar. Perfeito, desculpe. Sim. O gol que ele fez pelo São Paulo, contra o River Plate no Morumbi, 31 do segundo tempo, estava 0-0. Fez um gol em Núñez. Ele é muito frio, né? A maneira como ele faz o gol. Nós temos um problema aqui. No Brasil, brilhante. O jogador dribla bem. Se ele fizer um punhado de gols contra times fracos, eleva um jogador. O Danilo não sabe driblar. O Danilo chuta bem. É de uma inteligência tática única, marca bem, cabeceia bem, é frio. O problema do Danilo é maior que esse. Não usa chuteira colorida? E é careca. Parece mais velho do que é. É verdade. Pode ser. É verdade. Pode ser. Temos um problema então, Danilo. Estou contigo. Joga muito, parabéns. Joga muito. Muito mais do que a fama que você tem. Eu também acho isso. O Felipe, meu filho, demorou muito tempo para me dar a mão para uma Se o Danilo tivesse sido contratado pelo São Paulo no começo do ano, como foi ano passado, como foi o Luiz Fabiano, e lotou o Morumbi, não davam 50 pessoas no CT. É verdade. Quem fez mais pelo São Paulo, Luiz Fabiano ou Danilo? É verdade. Olha aqui, vamos ver. Tá cheio de gás, né, Vitor Birner? Tá uma beleza. Estou pilhado com as pessoas. Tá pilhadíssimo, Vitor Birner. Vamos ver, aí, claro, evidentemente, há de ter ganho a bola de cristal, como é habitual. Vamos ver. Bola de cristal, aí. Cadê o gráfico? Vamos ver. Todo feliz, né? Opa, não. Eu cumpri minha obrigação. Foi exatamente o inverso da semana passada. Foi isso, 7-6? Eu cumpri a minha obrigação, pelo menos acertei a metade, e Vitor Birner foi um fracasso. Não acertou nem a metade. E nós vamos ver. Eu tentei acertar a quilha de São João, mas eu errei. Nós vamos ver aonde foi que Vitor Birner errou a esse ponto. Porque na Libertadores acertamos ambos, dando os 2 classificados. Na Copa do Brasil, ele errou, porque eu dei o Coxa como classificado. Aliás, vou dizer mais. Bom, depois eu falo. Você deu sem nenhuma convicção, como eu dei o São Paulo sem nenhuma convicção. Não, eu também. dei com toda a convicção, como acho que o Curitiba vai ser campeão da Copa do Brasil, mas isso deixa para os palpites. E acertamos ambos o Palmeiras classificado. Aliás, um jogo com cara de Libertadores pegado, bem jogado. Eu gostei. Eu diria que passou do limite. Eu gostei. Foi um jogo violento. Gostei muito. Foi um jogo cafajeste. Gostei muito. No Brasileirão, ambos erramos Vasco e Cruzeiro porque demos empate. Deu Cruzeiro. Você deu Vasco, hein? Não. Você apostou no Vasco. Não, ambos demos empate. Portuguesa e São Paulo, ambos demos São Paulo, deu Portuguesa. Galo e Náutico, ambos demos Galo, deu Galo.
Corinthians e Palmeiras, eu dei Palmeiras, ele deu empate, deu Corinthians. Mantendo a Erramos sua ambos. tradição de superstição que funciona. Grêmio e Flamengo, eu dei Grêmio, ele deu empate, eu acertei, ele errou. Figueirense e Bahia, ambos demos Figueirense, deu empate, ambos erramos. Botafogo e Ponte Preta, ambos votamos no Bota, deu Ponte Preta, ambos erramos. Santos e Curitiba, ambos demos Santos, deu empate, ambos erramos. Sport e Inter, eu dei Sport, ele deu Inter, ele acertou, eu errei. E, no fim, Fluminense e Atlético Goianiense, ambos demos Fluminense, ambos acertamos. Agora vamos falar dos jogos que virão. A começar por 2 jogos que não estão aqui na ficha, mas que eu vou acrescentar. Espanha e Portugal. Espanha. Alemanha e Itália. Alemanha. Alemanha e Espanha. Alemanha. Nossa, a ofensividade contra o jogo racional de toque de bola. A Alemanha está jogando muito mais. Mas a defesa erra muito, né? Mas e a não Espanha erra. marca bem, né? Vamos ver. Eu acho que a Alemanha vai ser campeã da Euro. Eu vou só para dar graça, porque está equilibradíssimo, eu falo da Espanha. Muito bem. Boca Juniors e Corinthians. Eu quero deixar muito clara a minha posição em relação a isso, para que não haja piadas depois. Por razões óbvias, eu acho que o favorito é o Boca Juniors. Que coisa ridícula. Tá? Razões óbvias. Que coisa ridícula. Eu vou dizer uma coisa. Este é o meu sentimento. Técnico, racional. Boca Juniors é favorito. Está jogando sua 10ª final. Está lutando pelo heptacampeonato. Tem toda uma sabedoria. Eu acho o Boca Juniors o favorito. Você achava o Santos favorito também? Quarta-feira na Bombonera, vai fazer 1-0 e vai tomar 3-1 no fim do jogo do Corinthians. Corinthians 3, Boca Juniors 1 na Bombonera, quarta-feira. Bom, aqui eu acho que o Boca vai precisar fazer uma adaptação para jogar contra o Corinthians, porque o Boca usa os 3 volantes e o Riquelme jogando pela esquerda. Para criar, né? O Mochi vai pelos lados. Isso. E o Santiago Silva de centroavante. Beleza. Exatamente, né? Exatamente. O Boca tem um problema de finalização. O Corinthians, para os 3 volantes, tem os 3 meias. E para o Riquelme, tem 2 jogadores. Paulinho o Ralf pode escolher se ele vai no Mochi e deixa o lateral sobrando, ou se o lateral marca e o zagueiro sobra. Você notou que quarta-feira passada, com muita frequência, o Jorge Henrique colou no Neymar e não saía dele? Percebeu isso? Isso foi feito isso na Vila Belmiro também. Você lembra que eu falava disso? Sem dúvida. Aqui, eu acho que o Boca Corinthians vai fazer também no Riquelme. Meu palpite no jogo da Bombonera é um empate. Acho que o Boca vai ter um pouco de dificuldade ali para criar. O Corinthians também não é um time que vai para cima. Então, Vitor vota no empate, eu voto no Corinthians. Lembrando que na decisão da Libertadores não tem o aspecto do gol marcado fora de casa. É saldo de gols. O que permite à equipe que joga como mandante se soltar um pouquinho mais, correr mais riscos, né? Exatamente. Brasileirão, Cruzeiro e São Paulo no Independência. Cruzeiro. Será que o São Paulo vai estar com o técnico novo até lá? Vocês vão conseguir contratar? Estão atrás, né? Não sei. Não conseguir, eu não sei. Estamos tentando lá o português, né? O André, como é que ele chama? Vilas Boas? André Vilas Boas. Estão tentando? Estão tentando o André Vilas Boas. Quem te disse isso? Ô, Vitor, quem me disse não é da sua conta. Eu sei que estão tentando. Mas ele está cheio de quais. Diz que ele quer um tempo de experiência antes de ser contratado. O André Vilas Boas, quando foi contratado da outra vez... Eu acho que seria um avanço do São Paulo. Ele pediu para ficar 6 meses no Brasil, olhando para entender o que acontece aqui. Então, olha, André, pega as suas coisas e vai embora. E o outro treinador de São Paulo que não está disponível. Se você... deve ser o de sempre, né? O não é, você está enganado. Não é o autor? Bom, aqui eu vou postar... Que é o Muricy. O Muricy não é. Não, tá bom. Cruzeiro. Okay. Cruzeiro também. Vasco e Ponte Preta, Vasco. Se bem que a ponte... Sabe que foi inaugurado ontem a ponte Rio-Campinas. Ponte Preta conseguiu a sua primeira vitória na cidade do Rio de Janeiro em mais de 100 anos de vida. Tinha jogado lá 24 vezes na cidade do Rio de Janeiro. Perdido 14, empatado 10. Ontem, enfim, ganhou. Náutico, Fluminense. O Náutico jogou 3 vezes em casa, 2 vitórias e um empate. Pois é, eu sei, mas o Fluminense está pegando no breu. Eu também acho, vou no Fluminense. Português e Santos. Santos. Curitiba, Sport Curitiba. Se bem que eu não sei como é que... Não, Curitiba, mesmo com o time que não seja o time titular. Uma semana, 4 dias antes do jogo contra o Palmeiras, né, Juca? Curitiba. Mesmo sem time titular, também estou contigo, vou no Curitiba. Bahia e Inter contra o Bahia do Falcão. Final de Campeonato Brasileiro, né? De 88. Vou aqui vou apostar no Inter. Mengo e Atlético Goianiense, Mengo.
Flamengo. Pior que esteja. O Atlético tá na descendente. Hélio dos Anjos, 5 jogos, 5 derrotas. Torcedor do Dragão, tome cuidado, se o Leão sair do São Paulo, Fechou a cachoeira. vai saber aí, cuidado, que aí é rebaixamento. Fechou a cachoeira. Eu aposto no Flamengo. Palmeiras e Figueirense. Jogo Esse jogo difícil, é hein? duríssimo. O Palmeiras vai jogar com o Difícil. time reserva, provavelmente. Ó, se o Palmeiras empatar, vai estar de bom tamanho. Empate. Não exagera também. Eu vou no empate, Empate. mas não exagera que vai estar de bom tamanho. Grêmio e Galo. Esse é o jogo mais sensacional da rodada. Grêmio. 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 Galo. Grêmio, Galo. Empate. Grêmio. E empate é o meu voto. Muito bem. Vamos ver agora o que dizia, ou o que disse, Felipão depois do derby em que o Palmeiras perdeu para o Corinthians por 2-1? De virada? No Pacaembu com 17 mil e poucos pagantes. o maior público da rodada, apesar de tudo. Eu não me senti nada. Nos jogos com o Palmeiras tem essa disposição sempre. Nós é que temos que ganhar se quisermos ganhar do Corinthians, temos que ter disposição diferente. Para eles, vale todo o jogo contra o Palmeiras, vale o campeonato todo. E para nós, muitas vezes, nós não jogamos com o mesmo empenho que jogamos outros jogos, com a mesma disciplina e tudo mais, e aí perdemos os jogos. E o Corinthians foi melhor hoje, do princípio ao fim. Não sei bem se é assim, não. Eu acho que ambos entram, né? Esse jogo é muito especial para os dois. Também né? acho. O Corinthians São Paulo né? Apesar de que o fato do Corinthians ter entrado com time reserva, e tem aquela coisa que eu acho que do time principal para o reserva passa o astral. Porque a pegada... Foi igual. Foi Aliás, igual. você sabe que eu tô com uma nova tese na praça, né? Gostaria de ouvir a sua opinião. Lá vem. Eu acho que daqui por diante, nos próximos anos, nós vamos ver uma hipervalorização do preparador físico. Porque está meio evidente que todos os times que não tiverem muito talento vão aderir a essa moda, que não chega a ser nova, de marcar a saída de bola, de marcar na frente, que desde que o futebol existe, que tem gente que faz. Mas sempre se disse que era impossível você sustentar isso durante um jogo inteiro. É impossível. E cada vez mais há times conseguindo mais tempo fazer isto, né? Fazer mais tempo, mais do que aqueles 5, 7, 8 minutos iniciais e tal. E para que isso seja possível, vai se investir no preparo físico. Já se investe muito, né? Sim, mas acho que vai se investir mais ainda. Eu acho que ele vai ser valorizado. É. Mas lembro que para fazer isso é fundamental que o time esteja muito bem posicionado. Muito bem. Porque Não um time, basta que, marca, um claro. time que atua com as linhas muito próximas umas das outras, como o Corinthians faz, Corre o risco de tomar nas costas. e o jogador precisa correr menos para fazer isso. Isso. Como o Barcelona faz. E a prova disso é o gol que o Santos fez no Corinthians. Né? Que aí a cabeça de um cara diferente como é o Neymar, né? Resolveu. Né? Porque ele mata, ele abre, ele fecha, você sai de cruza, E a reação sai do de frente Neymar pro no gol. Né? E a reação, que diferença, né? Reação de... Que diferença, né? Sabe quem me chamou muita atenção na reação também do gol? Aliás, fruto de um Valdívia. pênalti, não, de um pênalti inexistente, é o gol de pênalti feito pelo Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho vibrou uma barbaridade Não com a torcida, mas uma barbaridade, como há muito tempo não Aliás, por via. falar em pênalti inexistente, eu quero fazer aqui uma crítica ao árbitro Leandro Desvoaden, antigo Leandro Voaden, que absurdo, deixava o jogo seguir né? Que absurdo. sempre. Que Aquele já marcou jogo- muita falta no jogo do Corinthians e Santos. Marcou, mas não marcou a falta decisiva, né? Curioso isso, Qual né? a falta decisiva? Ué, a falta que abriu a cabeça do Ralf, né? Eu achei o lance normal. Não, pois é, mas ver. Não, Ah, entendi o que você Porra, dizer. Entendi. Quer dizer, marcou a Foi opção de falta. faltas que não foi, né? Agora uma que o cotovelo do cara bate, abre o supercílio do jogador e O ele não pênalti marcou. que Leandro Desvoaden marcou Quando no o Vitória Goiás- do Goiás foi falta do jogador do Vitória. É, aquilo. que absurdo, né? Porque é um jogo, né? Um jogo histórico, né? 3-0 pro Vitória em 6 minutos. O Franco o que Goiás tomou vai o primeiro gol do buscar. Brasil. Aí ele inventa um pênalti aos 40 minutos do segundo tempo, mata tudo, né? Quer dizer, aí o cúmulo, né? Pô, eu já elogiei tanto, agora eu chamo de Leandro Desvoaden. Espero voltar a chamá-lo de Leandro Voaden um dia. Desvoado. É que nem estava falando. eu ganhei um inimigo no dia em que o José Roberto Wright fez uma atuação catastrófica contra o Galo lá no Serra Dourada, na Libertadores da América. Flamengo. Flamengo e Galo.
e dei uma chamada na capa de placar, José Roberto Wrong, ele nunca me perdoou por causa disso. Quando eu erro, você pode falar, porque... É claro. Nós erramos. Eles disseram, opa, errar é humano, né, Menezes? Vamos ver o que Oswaldo Oliveira disse sobre o jogo do Botafogo, derrotado pela primeira vez na cidade do Rio de Janeiro pela Ponte Preta. A que se deve essa derrota de hoje? O que faltou para o Botafogo conseguisse um melhor resultado? Tranquilidade. Nossa equipe foi intranquila o tempo todo, apreensiva, sentiu o jogo, sentiu a postura bem organizada do adversário, e nós não conseguimos, por outro lado, nos organizarmos para furar o bloqueio que a Ponte Preta nos impôs, e, ao contrário, eles, em 2 contra-ataques, conseguiram o objetivo que eles tinham. Nós perdemos o jogo hoje porque a nossa equipe foi intranquila, isso nos tornou hoje incompetentes e a Ponte Preta mereceu a vitória. Muito bem, Oswaldo de Oliveira. A Ponte Preta mereceu mesmo a vitória. Aliás, podia ter vencido por mais do que apenas por 2-1. E Vanderlei Luxemburgo, numa semana em que as coisas estavam feias para ele, porque mais uma vez o Grêmio não chega, né, já não chegou na final do Gauchinho e agora não chega na final da Copa do Brasil, eis que recebeu o seu querido Flamengo e não podia, né, ter a desfeita de ser derrotado. E ganhou bem. O Grêmio, aliás, ganhou por 2-0, era para ter vencido de 5-0. Não fosse o goleiro Paulo Vitor, o Flamengo tinha levado uma goleada, tinha saído desse tamaninho do Olímpico. Vamos ver o que disse o professor Luxemburgo. Eu acho que a vitória foi convincente, né? O time teve propriedade para jogar, não se intimidou em momento algum, não se acovardou, que é muito mais importante salientar, porque depois de uma derrota, uma desclassificação, geralmente dá um pouco de segurança. E o time jogou tranquilo, foi para cima, administrou o jogo, chamou o jogo para si, não deixou o Flamengo pensar no jogo, né? Depende de como você queira ver. Eu vejo como muita virtude hoje. Se você conseguir fazer todos os gols que você cria, você vai ser 55-55 no jogo de futebol, ou então 55-0. Então eu vejo essas oportunidades criadas, não vejo que os jogadores perderam por vaidade ou por preciosismo, não vejo por nada disso. Eu vejo que é desta forma, você não consegue fazer todos os gols que você cria. Então acho que nós fizemos, poderíamos ter feito mais, mas tem o goleiro, tem o erro, tem uma série de coisas que estão ali que fazem parte do jogo de futebol. Então eu gosto de ver coisa positiva, claro que existe também o lado negativo. O dia que tiver com preciosismo, eu acho que eu vou ser o primeiro para falar. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que eu senti que o time tiver com preciosismo, mexer de frescura para tocar na bola, mas hoje não é o caso. Hoje os jogadores que correram mesmo de uma derrota, buscaram, criaram muitas oportunidades e perderam bastante gol, mas criamos e fizemos e conquistamos uma vitória. É isso aí. Só para acrescentar, Oswaldo de Oliveira e Vanderlei Luxemburgo também são inferiores a Celso Roth nos últimos anos. Celso Roth melhor que Vanderlei Luxemburgo. Nos últimos anos? Isso é uma chamada para a primeira página. Pode colocar. Vitor Birner, pega os resultados. Celso Roth é melhor que Vanderlei Luxemburgo. É melhor. Yes. Pechegue o professor. Uma coisa que me chamou a atenção, claro que você poderá dizer, bom, de todo jeito, com reserva ou não, era o clássico estadual Corinthians e Palmeiras. Mas nesse Campeonato Brasileiro, que a torcida ainda não está comparecendo, mais uma vez tivemos uma média de público aquém das médias do ano passado, ficamos na casa dos 10 mil torcedores em média, e o Pacaembu foi o estádio que recebeu o maior público. Aí, dona Ana foi ouvir a torcida. O que o torcedor foi lá? 17.519 pagantes. Sim, o Corinthians, exatamente. Isso, para ser preciso. O que o torcedor foi fazer lá? E o torcedor respondeu. Boicotada. Ana Jardim foi boicotada. Matéria de Ana Jardim. Boicotada. Vamos lá. Estou vendo ali o pessoal no nosso switcher com dificuldades. Há um certo ar apreensivo,
Boni telefona, bate na mesa. Que absurdo! Onde já se viu? Não pode acontecer conosco. Desculpe a nossa falha. Desce o slide. Atenção. Põe um comercial. Faça qualquer coisa. E agora? Como fazemos? Se fosse chefiados por Emerson Leão. Imagina. Emerson Leão estaria aqui de chicotes. Podemos ir? Derrubou. Opa, derrubou. Não vamos saber por Eu protesto. O torcedor do Corinthians e do Palmeiras, por que esse torcedor Foram foi torcer. ao Pacaembu? Foram torcer. Tão simples quanto isso. Qual o problema? Houve até quem dissesse, me contou na Jardim, que havia torcedores que disseram que acham aquele jogo tão importante, o Corinthians e Palmeiras, como será Corinthians e Boca Juniors. Da boca para fora tudo é fácil. Da boca para fora. Da boca para dentro que é né, uma coisa mais complicada. Então, diante disso, somos obrigados a encerrar o programa. Sério? Sério? Não, disseram que vão dar um tempo, se eu ficar aqui enrolando. Eu já posso citar que o River Plate, com uma arbitragem bem brasileira, apesar de ter jogado melhor, foi campeão, ganhou do Almirante Brown. 2 gols do Trezeguet. 2 gols do Trezeguet. Primeiro impedimento, perdeu um pênalti. O primeiro que ajeita a bola está em posição de impedimento, não ele. E ele perdeu um pênalti que não houve. Também o River venceu por 2-0. Subiram River Plate e Quilmes. Quilmes, da certeza. O São Lourenço conseguiu ganhar do San Martín de San Juan por 3-1 jogando em casa. Vai poder disputar a promo para a permanência na primeira divisão. Vai enfrentar o Instituto de Córdoba, que foi derrotado em casa pelo Ferro Carril e acabou em terceiro lugar na segunda divisão. Lá funciona do seguinte jeito. Terceiro lugar não, no antepenúltimo lugar. Não, o Instituto ficou em terceiro lugar e antepenúltimo ficou o São Lourenço. Sim, isso. Aí eles se enfrentam. Lá funciona de uma maneira muito lógica na Argentina. O time que está na segunda divisão tem que ganhar um dos jogos. Sim. Joga primeiro em casa, segundo fora tem que ganhar um dos jogos. Se forem os resultados iguais, um fica na primeira, outro fica na segunda. E na outra promo, o Rosário Central, que perdeu do Desamparados por 3-2, vai enfrentar o San Martín de San Juan. E um jogo que assusta a Argentina pela permanência da terceira divisão, Chacarita Juniors, que está na segunda, enfrenta o Nova Chicago, Funebreiros versus Matadeiros. Estão cogitando fazer jogo com público único porque a violência é enorme, Juca Kfouri. Mas ele só não disse quem foi campeão na Argentina, você notou? Foi o Arsenal de Sarandi. Mas o Arsenal de Sarandi... Esse que jogou na Libertadores. O time do Grondona, o time do presidente da Associação de Futebol da Argentina. No estadinho, é mais ou menos assim, como se o Bragantino tivesse sido campeão. Né? Não, o Bragantino da família Chedi. Não é. Foi fundado pelo Chedi, sem dúvida. Muito bem. Dizem que a gente vai ver a matéria do Pacaembu. Vamos ver se vamos mesmo? Vamos lá. Força, gente. Manivela. Classificados para as finais de Libertadores e Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras se enfrentam no Pacaembu pelo Brasileirão. E o All Sport veio até aqui para saber quem são os torcedores que trocam um domingo ensolarado para assistir os reservas em campo nessa partida. A gente não está contente, na verdade o maior prazer do torcedor do Corinthians é ver o Corinthians, não interessa com quem seja, né? Ainda mais ainda jogar no Pacaembu, que é nossa casa também, se sente como nossa casa, mas jogar no clássico é importante. Ganhar do Palmeiras até em dominó, em qualquer um é Corinthians, tem que ganhar do Palmeiras, não tem jeito. Não tem importância, é o Palmeiras. Palmeiras vale tudo. Time reserva, sendo reserva ou não, é Corinthians e vai representar hoje nós aí também. Nós costumamos vir em todos os jogos, todos, chova, faça sol, se nevar a gente vai, seja o que for. Não importa quem joga, importa quem vai representar o Corinthians. Pode cair fogo do céu, mas eu sou sempre Palmeiras. Para você é mais importante esse jogo hoje, clássico contra o Corinthians, ou a final na Copa do Brasil? Os dois são importantes, porém hoje é mais importante ainda, porque não há nada melhor que ganhar do Corinthians, a cara deles ainda. Os dois, mas o da final é muito mais importante. Para você é mais importante esse clássico contra o Palmeiras ou o jogo de quarta contra o Boca? Os dois. Os dois têm a mesma importância, nada tira a nossa alegria de ganhar dos porcos. É a mesma alegria, ganhar a Libertadores e ganhar dos porcos é a mesma coisa. Corinthians e Palmeiras. Não, a Libertadores pra gente aqui é tudo, pra nação é tudo, mas Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras. Você lembra o filme Boleiros? Eu quero aplaudir os torcedores porque legal. foram entrevistadas pessoas
que vão lá por causa da camisa. É lógico que o Boca e Corinthians é mais importante do que esse Corinthians e Palmeiras. Mas eles estão lá por causa da camisa, do time. Se é reserva, se é titular, tanto faz. E torcedor de verdade é isso. Torcedor de verdade não precisa do personagem nem do evento. O torcedor vai porque ama a camisa, a instituição. Me lembrei do Boleiros. Do Boleiros, lembra? Tem a cena em que fazendo o papel do Oswaldo Brandão, meu Deus do céu, o nome dele... Nossa, não é ruim comigo, hein? Não vou. Que é brilhante, um dos maiores atores da história desse país, o Lima Duarte. O Lima Duarte faz o papel do Oswaldo Brandão. E tem lá uma mulher que se insinua no hotel para dormir com o craque do Palmeiras e tal, na véspera do jogo. E ele fala, achei com a mãe da mulher, assim, a senhora sabe o que é um Corinthians Parmeira? Um Corinthians Parmeira é uma coisa que realmente é muito diferente. Com o coração que o Lima Duarte tem, interpretado daquele jeito, mostra que ele é um grande ator. Ele é São Pauliníssimo, São Paulino tricolor, doente. Senhor, maestro, mestre Lima Duarte. Segunda-feira a gente volta com mais uma tabelinha. Tomara que esta besta que vos fala esteja feliz com o resultado da Bomboneira. Pode se preparar para os xingamentos durante a semana, porque o clima nos blogs está pesado. As pessoas estão enfurecidas. A banda podre, né, Juca? Que é a menor parte, mas é a banda podre que faz muito barulho. Eu não leio, felizmente. Tem o coitado do Rafael Bellatini que modera para mim. Você não lê os comentários? De jeito nenhum. Eu faço questão de ler, porque no meio da banda podre sempre aparece alguém com alguma coisa inteligente, alguém decente. O Rafael separa para mim. Juca, a gente tem que valorizar muito quem consegue passar limpo, sem sujeira, quando caminha no meio da lama. Olha, filosofias do irmão de estrada. Uma provocação, né, Juca? Vitor Birner. A atitude muda tudo, diz a camiseta de Vitor Birner. Camiseta de pet, por favor. Exatamente.